sou o João. Oi, eu sou a Luana e estas são as 5 melhores, piores resenhas de No Coração das Trevas. Joseph Conrad. Vou começar com aqui. O título é Meio Chatinho. E a resenha é: não acontece nada de extraordinário capaz de prender a minha atenção. Nada. O cara vai pro interior da África, no meio do Congo, nativo, selvagem. Achei um domingo qualquer na vida de alguém. Achei foi pouco. Porque eu tô por aqui dessa geração mimada. Nada de extraordinário. O patamar, a régua dele é muito elevada. Muito alta, muito alta. Desculpe! Eu separei uma que, assim, o título é que me cativou. Tá. O título da resenha é Senti que estava me tornando cientificamente interessante. Muito bom. Não consegui, assim, entender. Aí vem a resenha. Falando sério. Cá entre nós, né? Não vou ficar aqui. Falando sério. Eu fiquei o livro inteiro querendo dormir após ler 3 páginas. Gosto da construção também. Após 3 páginas, o livro inteiro, eu fiquei querendo dormir. Muitas informações. O enredo não me cativou. Realmente não curti a escrita e a história até tem umas mensagens legais. Mas eu estava tão cansada do livro que eu nem consegui prestar atenção. Faz sentido ele preferir Ivan Turgenev a Dostoiévski. Imagino que ela está falando do autor. A escrita deles e outros aspectos são semelhantes. Ainda deu uma carteirada no final. E eu te pergunto, por que ela está se tornando cientificamente interessante? O que isso significa, Luana? Como assim, Mona? Nunca saberemos. A mensagem não é legal, tá? Eu só queria deixar isso claro. Algumas mensagens legais. Não tem, não. Não. Para de ser doida! Não. Aí é que você se engana. Ai. Ó, eu vou lançar... Você que deveria ter começado, né? Que você tem uma mais do que eu, mas... Fizemos errado, mas tudo bem. Quer que eu leia uma aqui então, no embalo? Vai. O título também é belíssimo. Fui enganado. Procon, Celso Russomano. Eu acho uma revolta muito genuína de um leitor. Fui enganado. Quem nunca? Quando li a sinopse, e apenas li a sinopse até então, olha, ele repete a informação, achei que encontraria relatos de horror do colonialismo no continente africano. Porém, mas... Não é isso? Ué. E no fim, tudo o que achei foi uma salada de fruta de um relato desinteressante sobre um homem aparentemente louco que nunca chegamos a conhecer de fato. E uma aparente paranoia dos personagens em ser devorado, morte, atacado, etc. Bem-vindo a um relato de colonialismo. É exatamente isso. E eu acho uma paranoia válida, né? Ser devorado, morto. E assim, o que ele entende? A régua também é alta, né? Até isso aqui é paranoia. Eu quero um relato de horror. O que mais horrível, além de ser devorado, atacado, morto, ficar louco? Qual que é a... Uma salada de frutas tropical. Tropical. Eu não tenho medo de nada. Fui enganado. Não tem relato de colonialismo nenhum, Luana. Nenhum. Eu vou ler a minha favorita, mas ela é muito grande, então eu escolhi aqui 2 frases, tá? O título é Não é tudo isso que promete. De novo, uma reclamação aqui. O Procon já tem 2 casos. Enganado. No começo, parecia ter muito potencial. Mas ao desenvolver, eu só queria que os nativos matassem todos e comessem eles para poder ficar interessante. O que eu acho uma torcida válida, em certo ponto. Eu também acho. O cara aqui é o Conrad, imagino, né? O cara devia ter continuado trabalhando em navio ao invés de tentar escrever livros. Sim, eu gosto da segurança e da autoconfiança, para dar uma dica para Joseph Conrad, que é um escritor pouquíssimo conhecido. Era melhor ter continuado pilotando embarcações do que escritor. E que tá morto, né? Eu me questiono qual é a funcionalidade de um conselho para uma pessoa que já morreu. Morreu. Desculpa. É um defunto autor, por acaso? É um defunto autor. Mas a minha favorita do coração, ela é simples, mas ela tem muita carga dramática aqui. É. Não gostei.
é o título. Claro, já deixou claro. Não recomendo. Não entendo como conseguiram fazer um filme desse livro. Só por ler várias peças do Shakespeare é que sei como funciona a inspiração de um filme. Refinadíssimo. Pode ser amigo da leitora russa ali, né? Dos autores russos. Pode ser, do Turgenev, se bobear é a mesma pessoa. E assim, é uma fala com tantas camadas, né? Assim, só por ler várias peças de Shakespeare é que sei como funciona a inspiração para filmes. Por quê? Uma vez que Shakespeare era autor de teatro e não um roteirista de cinema. Não entendi assim, a carteirada, sabe? Eu gosto de resenhas assim. Eu não gostei, mas também eu que estou acostumado a Shakespeare. Eu sou chique, bem. E como é que fizeram o filme? Como que fizeram? Não tem nada. Só gente com medo de ser devorada, ficar louca e... White people problem. Sabe onde não tem leão, Luana? Na Inglaterra. Ficasse lá, ninguém tinha medo de ser devorado. Mas se foram caçar e invadir país dos outros, eu acho um medo Válido. pertinente. Agora você fique com medo mesmo, já que não tem na sua terra, pra que tá aqui? Aqui é assim, meu filho, é onde os fracos não têm vez. Inclusive, essa é a resenha do livro, né? É um inglês que sai da Inglaterra, vai invadir o país dos outros e fica com medo de ser devorado. É isso. E fica horrorizado. É isso, é o episódio Um de... Ai, eu beijo. amo, virou até piada interna. Eu tenho uma amiga, a Milene, a gente já citou muito a Milene aqui. Ela também leu O Coração das Trevas, ela gosta muito. Aí tudo que acontece, assim, tudo que acontecia na nossa vida, quando a gente morava junto, ai, o que você achou, sei lá, do programa de TV? O horror, a gente só repetia. Eu acho essa frase um espetáculo. Eu gosto do livro, já quero aqui dizer... Terminei o outro episódio com uma dúvida, falei que era um livro cheio de haters e detratores, e não só, né? Tem discussões pertinentes aqui, eu acho, tem conversa pro episódio de hoje, mas eu gosto. Como diria a minha professora de literatura, nem sempre é pra gente gostar, né? Às vezes é um livro que tem uma importância, e ele tem uma importância histórica tremenda. Vocês já devem ter adivinhado, ou talvez nem tenham precisado adivinhar, já que é o título, né, do nosso episódio. Vamos falar sobre No Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que é um autor sagitariano. Então, estamos dando continuidade ao episódio passado de autores sagitarianos. E eu acho o título belíssimo. Já queria colocar aqui que eu acho um dos grandes títulos da literatura mundial. O Coração das Trevas. Forte, né? Bonito. Tem essas duas traduções, inclusive, né? O coração e no coração. Tem no e o, né? A que eu li é O Coração das Trevas. Mas no coração também é ótimo. Qual edição você leu, João? Eu li da Clássicos Abril. Essa edição bonitinha aqui, ó, de pano, com tradução, que é essa coleçãozinha. Já perguntaram quais são esses livros coloridos que tem aqui no fundo? Essa coleção da Abril. De banca de revista, mas muito bonitinha, capa de pano. Ainda vende, viu? Num precinho bem bom, porque é o estoque que não foi vendido, mas ela saiu pela Abril, Clássicos Abril, coleções, com tradução de Celso M. Paciornik. Nossa, eu esqueci de olhar o meu tradutor. Vou ficar devendo aqui, depois eu coloco na descrição do episódio. Mas eu li uma edição em e-book da editora Edra. Ah, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Até fui olhar aqui na Amazon, mas aqui não tá falando o tradutor e eu não me preparei, né? Se eu soubesse, né, de que livro queríamos falar hoje, quem sabe eu pudesse ter me preparado. Foi decidido tão em cima da hora, até parece. Mas é um livro com várias edições, né? O que não falta aqui no Brasil são edições. Tem uma belíssima da Ubu, tem pela Antofágica, tem... Quem mais? Falei várias, citei duas. Antofágica foi um dos primeiros livros, né, que eles lançaram, acho que foi o terceiro ou o quarto, já foi No Coração das Trevas. Foi. E ele foi publicado originalmente em 1899. E é um livraço, gente. Tem pela LPM. Tô tentando só conferir se eu acho o tradutor. Mas, só para completar. Tem pela Companhia das Letras, Companhia de Bolso. Tem pela Nova Fronteira. Enfim, tem La Fonte. Tem pela Darkside, numa capa belíssima também. É verdade, Darkside lançou. É isso. A gente sempre vai puxar a sardinha para que lado, Luana? Pra Companhia. Por quê? Que é
Não é apoiadora. Quem É dera que fosse. parceira. Nós é que apoiamos. Parceira aqui do podcast. A da companhia, tô tentando ver o tradutor. Gente, vamos começar a colocar as informações do tradutor nos sites, nas resenhas, porque tá difícil encontrar. Não achei o da Edra, viu, Lu? Depois eu vejo no meu e-book aqui, coloco na descrição. A gente coloca as 2 edições, né? A que o João leu e a que eu li. E eu acho que todo mundo deve conhecer mais ou menos a história, porque assim como nos lembrou a querida ali da resenha, né? A leitura de Shakespeare. A leitura de Shakespeare, existe um filme que não é exatamente a adaptação do livro, mas tem uma forte inspiração, né? Os personagens ali se repetem, que é Apocalipse Now. Eu até acho que é do Coppola, né? O Apocalipse Now é até aquela adaptação, mas é uma adaptação literal, não é fiel ao literal no sentido assim. Nossa, me embolei agora com. É curioso, só uma breve reflexão. No português, as palavras muitas vezes significam o oposto do que elas significam também. Eu acabei aqui me traindo na adaptação do literal, porque eu queria dizer que uma dos sentidos de adaptação é você não ser fiel à obra, né? Você adapta, é o que o Coppola vai fazer, ele adaptou para um outro contexto, porque no original O Coração das Trevas é sobre o colonialismo na África, principalmente no Congo, e o filme é sobre a Guerra do Vietnã, então ele desloca o cenário, mas ele pega ali o mote inicial, o mesmo fio condutor central, né? Saigon, shit. Filmaço. Tem muito, muito tempo que eu vi o filme, eu tenho que rever, e tem menos tempo, mas também tem muito tempo que eu li o livro. Então eu estou aqui de memória, peço escusas antecipados, caso eu esqueça de algumas informações, mas fiz dever de casa, Luana. Reaviver aqui minha memória. Vamos lá. Eu vou dar uma pinceladinha, né? Apesar de ser uma história bastante conhecida, ela começa até de um jeito que eu não esperava quando eu fui ler o livro, porque é uma pessoa contando a sua história, né? Eles estão ali num estuário do Tâmisa, em Londres. Descendo o rio Tâmisa num barco, né? Tem alguns marinheiros conversando, e aí dentre esses homens está o Mallow, que é o narrador, né, dessa história. E aí ele vai contar a sua experiência justamente no Rio Congo, né, que o João mencionou, o segundo maior rio da África, um rio muito caudaloso, né? E esse personagem, ele é interessante, a gente pode fazer até um paralelo depois com o próprio autor, porque a princípio ele acredita muito no projeto civilizatório do imperialismo britânico. Eu acho a grande sacada do livro. Mas aí quando ele chega na África, o que ele encontra é, como bem citou o João, o horror. A exploração colonial, né? Eu acho maravilhosa a construção por vários motivos. Primeiro porque você vai ter ali o processo de desconstrução desse inglês que acredita, que compra aquele discurso de estamos levando a civilização para um povo, para um território bárbaro, veja como somos o suprassumo da civilização humana, estamos até bondosos, a gente está até fazendo algo que a gente nem tinha obrigação, que é levar a ciência, o conhecimento para essa terra de gente ignorante, né, levar a civilização, mas também eu acho que ele até esbarra sutilmente no discurso de como que você domina as informações, né? Porque esse personagem ele tem essa visão porque o que chegava para ele é um discurso muito otimista em relação ao imperialismo, é um discurso, obviamente, que é super tendencioso, que mascara os horrores do processo colonizador, que mascara a real intenção de exploração territorial, de mão de obra, de escravização. Então, eu acho que tem essa dupla desconstrução de uma pessoa que acreditava naquilo por ideologia e quando chega na realidade, quando é confrontado com o nu daquela crueldade, percebe que ele defendeu o lado errado, mas também pela questão da informação, como é fácil, né, principalmente naquele contexto, você detendo os meios comunicativos, você repassa a versão da história que você quer que a população acredite, né? E aí quando uma pessoa rompe essa bolha, ela fala, mas não é absolutamente nada disso que me contaram, né? A história que eu conheci era outra. Fui enganado.
Como bem disse o... Fui enganado. E essa discussão sobre a narrativa, eu acho que ela tá dada desde o início do romance, inclusive em aspectos menores. Porque esse personagem, ele quer ser alocado, né, nessa função, ele é da Marinha Britânica, então ele quer conseguir um barco a vapor, que ele quer conseguir no Congo, né? Ele sonha em ir para o Congo. E ele não consegue essa indicação por vias normais, digamos. E aí ele tem uma tia, uma parente, que vai mexer os pauzinhos e vai conseguir isso para ele. E aí essa tia cria uma narrativa fantástica, assim, de que ele é um grande homem, de que claramente ele merece demais. E aí quando ele chega no Congo em si, as pessoas acham que ele é uma pessoa extremamente importante, porque essa história da tia viajou. Lá, Então todo mundo trata ele muito bem. E aí fala, olha, quando você tiver com os poderosos, né, e puder fazer uma boa imagem a meu respeito, falar alguma coisa sobre mim, fale coisas boas, né? E aí ele fica pensando, falou, gente, eu não sou ninguém. As pessoas acreditam em cada coisa, né? Mas é uma discussão muito contemporânea, né? Que é o peso da narrativa. Quem detém o poder de criar ou não a narrativa, do poder de narrar. E é o famoso QI, né? Quem indica? Ele tinha. Quem indica? Ele conseguiu. Tinha. E ainda sobre essa questão da narrativa, eu só queria pontuar mais uma coisa antes da gente avançar. O João já deu o contexto, né? Então, era o contexto ali do imperialismo, né? Da exploração da África no século XIX. E você tinha a importância de se criar essa narrativa, de que, de fato, as pessoas estão indo lá por um bem maior, né? Não é só para dinheiro, dinheiro é consequência. Não, isso nem era o objetivo, nem imagine. passa pela nossa cabeça, exato. É levar a luz, né, a esses povos bárbaros. Ele fala, inclusive, isso no livro, né, da importância de todo mundo acreditar nisso, porque isso mobiliza as pessoas, né? Mas eu acho curioso, um outro desdobramento é que nesse momento você tem muitos relatos de viajantes sendo comercializados. Tem muitos exploradores que vão escrever livros, o próprio Joseph Conrad vai acabar fazendo isso, né? Só que o Joseph Conrad, criança, ele lê esses relatos. Então, o primeiro relato que ele lê é sobre o Ártico, ele começa a sonhar com o Ártico, depois ele vai ler vários relatos sobre a África, ele vai começar a sonhar com a África. O Conrad, ele tem uma história complexa, né? A gente até citou isso no outro episódio, né? Que é até difícil determinar a nacionalidade dele, porque depois a gente pode até falar mais detalhadamente, mas basicamente ele é polonês, de família polonesa. O pai dele é um homem, um aristocrata, professor, universitário, um homem muito culto. Eles caem em desgraça ali à época do Império Russo. Então, os pais dele acabam sendo acusados de incitar revolta, de questionar o governo local. Eles vão ser exilados na Sibéria, vão morrer logo depois, e aí eles deixam, né, o filho, né, o Joseph Conrad, que é filho único deles, para um tio criar. Eles fazem o que eles podem para que o bebê não vá com eles, né, para que ele acabe não sendo, não vivendo aquela vida de exílios que eles vão ser obrigados a viver. E aí o Conrad, que vem dessa família rica, acaba ficando sem nada. Ele tem uma situação financeira ruim, e aí ele vai se juntar bem cedo à Marinha. Ele nem era de uma cidade de litoral, mas ele leu tantos relatos de viagem que ele acha que a Marinha é um caminho, né? Ele sonha em empreender essas viagens. E aí ele acaba se juntando primeiro à Marinha Francesa, depois ele vai para a Marinha Inglesa, ele vai acabar se tornando capitão, né, depois de vários anos. E aí um belo dia ele realiza o sonho dele, que é ir para o Congo. Ele vai para o Congo, para o Rio Congo, de fato. Então tem um paralelo. Isso, só relembrando, é isso que eu ia falar. É a história do autor. Então, assim, ele usa muito da própria vida, pelo menos no começo do livro, nesse mote inicial, né? Porque os dois personagens têm isso. Eles sonham, eles leram tantas histórias que eles sonham em conhecer o Rio Congo, né, o território do Congo, que é muito associado ali com o coração da África, né, já é um território mais de interior do continente. Então eles sonham, né? E o Conrad, ele vai, se não me engano, em 1890, que ele sobe ali o Rio Congo, dá tudo errado para ele tem esse choque. E é meio acidental também, né? Porque ele eu não vou lembrar agora dos detalhes, mas
ele não tinha conseguido, aí ele vai substituindo um capitão, quando chega, ele também vai aproveitar essa imagem, né, que o personagem vai sofrer a mesma coisa, assim que eles chegam, tanto o autor quanto o personagem, só para ficar claro o espelhamento, e eles começam a subir o Rio Congo, o navio sofre uma avaria, e eles têm que ficar um bom tempo reparando o navio, atrasa o que estava ali em viagem. O capitão do navio do Conrad, acho que adoece, quem ele estava indo resgatar, e depois o próprio Conrad vai ficar doente também. Então, assim, é uma aventura caudalosa, e com perdão do trocadilho. Nada acontece, Luana, no livro. Nada de extraordinário acontece. Mas eu acho curioso porque aqui ainda é a questão do relato, né? O quanto essas narrativas elas foram romanceadas para que tanto o personagem como o próprio autor tivesse esse sonho, né? Essa fantasia de fazer essa expedição. E aí, quando eles chegam lá, obviamente, a realidade é totalmente diferente. E aí que vem o choque dele, né? Porque eu acho um livro muito, muito forte, as imagens que são criadas, e o título acho bem dado porque reforça essa ideia do livro, né? E acho que tem que ser. Eu acho que o projeto literário do Conrad nesse livro é pelo choque mesmo. Então, assim, ele é acusado de ter... Engraçado que não apareceu nas resenhas, né? Mas eu já vi muita gente criticando que ele tem uma linguagem muito empolada, que ele usa excessivamente os adjetivos, e sim, é um livro com muitas descrições aqui simbólicas, mas é porque é esse choque, né? Quando ele chega lá, o que ele vê é fome, é escravização, é a violência, e eu acho que casa muito bem com o livro, e depois a gente retoma essa imagem, que é um dos pontos que vão ser problematizados, mas tudo é hostil, né? A natureza é violenta também. Então, as descrições, assim, é esse medo de ser devorado, igual o nosso resenhista comentou antes, porque aí tem as feras africanas, mas não só, né? Assim, uma passagem que me lembra muito é a questão dos mosquitos. O quanto que é incômodo, assim, os personagens... Eu tô sendo devorado vivo por esse bando de mosquito o tempo todo. Então, assim, é um processo muito desgastante, muito hostil mesmo. Eu leio dessa forma, né? É como se a imagem da natureza não deveriam estar aqui, não venham aqui. Isso não é para vocês, não é um território para ser humano, muito menos para ser humano colonial, explorador de fora, né? Então, assim, é quase um processo de defesa ali daquele território, de usar as armas que ele tem, que são os elementos da própria natureza, né? Mas depois a gente retoma isso porque entendo que vai ter uma outra leitura problemática e que uma não exclui a outra, né? Entendo que às vezes ele mirou num aspecto e ele acabou acertando o outro. O mundo é complexo, né? É muito complexo. Queria só aproveitar a sua fala, que eu acho que isso é importante na criação da narrativa, porque é um livro contra o imperialismo. É um livro cuja mensagem, para retomar de novo as resenhas do começo, né? Para mostrar os horrores. É como se ele falasse assim, ó, isso aqui é o processo colonial. É isso aqui que é o imperialismo. Quando você invade um outro país, é isso aqui que está acontecendo. Para de ser inocente, né? O que a gente está fazendo é violentar as pessoas em camadas inimagináveis, cometer todos os tipos de abuso por trás dessa falsa imagem de estamos levando a civilização. Mas acho pertinente pensar que isso vem de um autor migrante, né? Porque apesar de ser literatura inglesa, ele não nasceu na Inglaterra. E não quero aqui fazer uma leitura genética da obra, né? Tem um tipo de literatura que casa a biografia do autor com a própria obra, mas acho que aqui você tem um peso. Me parece que é uma imagem... É muito coincidência que essa visão contra o colonialismo venha de uma pessoa que está na Inglaterra, mas que não é inglês. Assim, eu acho que isso contribui bastante para que ele tenha uma visão um pouco mais crítica do que os próprios ingleses do período a respeito do processo colonial, né? Ele de certa forma, vê de fora e de dentro ao mesmo tempo. Ele está dentro da Inglaterra, ele entende como aquela sociedade funciona, mas em certa medida ele não é 100% inglês, entre aspas, então ele tem uma visão de que o mundo é um pouco mais amplo do que só a Inglaterra, né? A gente já falou sobre isso, né? Como alguns autores, principalmente autores em deslocamento, né? Ou autores imigrantes, eles conseguem ter essa visão mais crítica, né? Mas só para fechar essa questão, ele
em algum momento ele passa a se considerar inglês, né? Eu acho até porque ele teve esse desenraizamento forçado, né? Então a família é polonesa, mas ele não vai ser criado por poloneses, né? Ele falava polonês com a família, mas aí depois ele precisa aprender russo, porque ele tá no Império Russo, e aí depois ele vai para a Marinha Francesa, e aí ele aprende francês. Aí ele vai para a Marinha Britânica, ele precisa aprender inglês, né? E vai para todos os lugares do globo, né? Vai para a Ásia. Então eu acho que ele tem essa questão migrante muito forte, mas não tem muito a ver com a discussão, vou falar muito rapidamente, mas, gente, é o terceiro idioma que ele aprende, né, o inglês. E ele se torna um dos maiores escritores de língua inglesa da história. Então isso é muito excepcional, né? Ele tinha essa facilidade, essa genialidade, né, na questão dos idiomas. Ele vai se tornar cidadão inglês, ele ganha a cidadania inglesa por ter servido na Marinha, né? Ele vai ter uma esposa inglesa, ele realmente vai se tornar um escritor, né? Depois que ele abandona a Marinha, ele vai se tornar um escritor e vai fixar raízes ali. Então, a resposta para onde que a gente classifica, onde eu coloco na minha estante, né? É literatura inglesa, eu acredito. Ele escreve em inglês. E eu acho, só mais uma questão que eu acho curiosa dos idiomas, ele decide se tornar um escritor inglês, né? Só que ele também gostava muito de francês, então ele tinha o plano de um dia se tornar um escritor francês também. Ele começa a testar, a escrever em francês, ele escreve algumas poesias. Eu acho muito legal, porque ele não queria ser um escritor, ele queria ser um escritor inglês, e aí depois ele pensou, será que eu consigo ser um escritor francês também? Aí ele tentou, aí ele acaba falecendo, mas não é curioso? É muito curioso. E eu vou fazer 2 comentários. No começo, quando você fez a descrição de que ele cresce ouvindo esses relatos de viagem, eu lembrei muito do Júlio Verne, né? Do francês, que influenciou uma geração de autores com essas imagens de outros lugares, outros países, a própria questão da viagem, do deslocamento, né? O Júlio Verne é responsável por 8 entre cada 8 pessoas que queriam viajar no período. E queria fazer uma menção aqui à Polônia, porque ele nasce na Polônia, né? Embora ele não se torne um autor polonês, mas terra boa também para autor, né? Meu Deus. É tipo Minas Gerais da Europa. É, a Minas Gerais. A Minas Gerais é a França, na verdade, porque tem a questão do queijo, né? Muito bem lembrado. Une, né? Une essas... É o mesmo coração. Atravessa todo o Atlântico. Mas terra muito, muito boa, né? A Polônia. E só um último adendo aqui. Eu comecei falando que não ia falar da biografia, mas é que eu acho a história dele muito interessante. A gente só falou da biografia. Só falou da biografia. Um beijo, gente. Mas ele faz esse livro que é muito diferente dos livros, dos relatos de viagem da época, a gente já vai chegar nesse ponto, e os editores dele falam, você escreve bem, mas não é isso que a galera quer ler. Dá um jeito aí, e aí ele escreve outros livros mais de aventura mesmo. Pesou a mão, acho que você deu uma pesada na mão. A galera não tá interessada, muito legal, assim, mas meu voto hoje é não, escreve direito esse livro aí. E é um livro, eu usei esse termo e é verdade, é um livro pesado, né? É um livro sombrio, é um livro muito forte, assim, aquele livro que eu gosto, me ganha muito, que quando o autor não faz concessão, ele pega ali uma toada e ele vai piorando, quando você fala, nossa, eu já cheguei no fundo do poço, e aí ele piora mais ainda a narrativa, gosto muito. Um último comentário, para fazer um paralelo, é que Marinha costuma produzir autores muito fortes, né? O William Golding trabalhou na Marinha também, né? Foi capitão de... Não sei exatamente se ele era marinheiro, se era por conta própria, qual a organização, mas tem uma relação ali com navios também, no William Golding. Moby Dick. Moby Dick, do Melville. E assim, essa questão de ser um livro sombrio, ele está dado desde o início também. O título não está te prometendo muita alegria. Nem muita luz. Mas eu lembro que quando esses marinheiros estão conversando no navio, tá escurecendo. Então ele vai, eu não lembro exatamente das palavras, mas ele fala que existe uma escuridão chegando na maior cidade da Terra, né? Ele já vai prenunciando que tem alguma coisa errada no coração daquele império, né? E também um outro ponto, antes da gente ir de fato para as descrições do Congo, todos os personagens, mesmo os ingleses, ou eles são corruptos, ou eles são maus, ou eles são patéticos, né?
Então tem essa questão, tem uma crítica ali forte também às próprias instituições. Então, por exemplo, o personagem, agora falando só do personagem, vamos parar de falar do Conrad, né? Mas falando do personagem, ele vai substituir um capitão que estava no Congo e que morre por conta de uma galinha. Ele discute por conta de uma galinha com um nativo, aí o nativo mata ele a pauladas. Quer dizer, um motivo ridículo, né? E até quando ele vai, não sei se você lembra disso, João, é um detalhezinho da história, mas eu acho tão bom que antes de ir, ele precisa fazer um exame médico. Admissional. Sabe exame médico que todo mundo precisa fazer quando vai para um novo emprego? Já tinha naquela época, um admissional. Teve que ir lá medir a pressão. E aí o médico dele decide medir o crânio dele. Aí ele fala, mas por que você tá medindo meu crânio? Não, porque eu quero saber por que algumas pessoas decidem ir pra África. Assim, eu acho loucura. Então eu tô tentando identificar alguma coisa aqui que mostre que é um pouco uma piada com a ciência da época, né? O que se acreditava na época. Naturalistas, né? Exato. Do período. E não deixa de ser uma ironia, porque é uma subversão, né? Porque a ciência pesquisava o crânio da população negra, das mulheres, para provar que as mulheres têm um cérebro menor do que os homens, que os africanos têm os latinos têm um cérebro menor que os europeus, os africanos também. E aí dá uma subvertida, né? Não, vou medir o seu, porque para você que tá com... Você que tá doido, bebê. Sim. E aí ele vai, né? O João está indo e voltando aqui, mas acho que agora finalmente a gente pode falar um pouco sobre o Congo. Mas é porque né? é sinuosa a curva do rio. Como as águas do Tâmisa. Ou do rio Congo. É, ou do rio Congo. Tem um paralelo também, né? Com os dois rios na história. A água tá muito forte aqui, né? É. E aí ele chega no Congo, e como o João falou, desde o início as descrições são terríveis, porque ele vai descrever a paisagem como se fosse um pesadelo. E é um pesadelo, de fato, porque é quase... não é isso, tá, gente? Mas é quase como se fosse sobrenatural. Né? É como se a maldade pairasse ali, existisse realmente ali uma demonização do entorno. É o inferno, né? É a porta do inferno. Quando ele chega, ele acho que ele usa essa imagem em alguns momentos assim. Desde o começo. Chegamos no inferno. Ele vai dizer que a floresta é uma catacumba escaldante, que o litoral é disforme, que as margens do rio se decompõem em lodo, em limo. Eu lembro que ele fala também muito sobre os manguezais, e ele diz, eu nunca esqueci, toda vez que eu vejo um manguezal eu lembro dessa imagem, que os manguezais eles são retorcidos, como se eles estivessem em desespero, como se aquelas plantas estivessem num desespero e estivessem imobilizados e ninguém pudesse fazer nada por aquele espaço. É apocalíptico também, né? Como se a própria natureza, ela não é só hostil, mas ela é deformada, né? É uma natureza que ela é sempre torta, doentia. Ela é sombria, ela é agressiva. Até uma flor, assim, pode te envenenar, pode te matar. Não existe espaço para beleza, para algo pacífico naquele ambiente, né? Tem outra imagem que eu acho importante, é da doença, né? Da contaminação, porque é como se a natureza está tudo contaminado, né? Assim, tudo é venenoso, tudo é tóxico, tudo pode levar à morte. Então é uma natureza corrompida e que corrompe, né? As outras pessoas. E todos os personagens do livro em algum momento adoecem, né? Ou já estão doentes. Pesa a mão. Mas, gente, é a descrição de uma selva, né? Quando eles começam a viagem, que eles vão entrando para dentro do rio, eles estão entrando no coração da selva, na verdade, né? Então, eles estão indo ali para aquele mundo natural. E, assim, queria só fazer uma ponderação, gente. A selva, as florestas, elas não são ambientes em que você vai ter maçã colhida na árvore. Ela é um lugar hostil realmente para o ser humano, sabe? Então, assim, tem uma carregada no tom? Tem. O tom apocalíptico e do inferno, mas realmente não deve ser uma experiência muito pacífica você entrar no meio da floresta amazônica. Vamos fazer um paralelo para cá. Assim, vou dar um passeio no meio, não é na borda, é ali no coração da floresta amazônica. Vai ser algo também, né, assim, hostil. No mínimo, espera-se que seja hostil para um ser humano, se você não está acostumado, né? O paralelo eu acho bem válido, porque a floresta do Congo, do território do Congo, é uma floresta tropical, que né? É um choque que ele vai ter, a gente falou do colonialismo, mas também dessa pequenez humana diante da natureza, né? Assim, a gente não é ninguém, a gente pode morrer por qualquer coisinha que a gente nem sabe que existe uma doença. Por conta de um mosquito, a gente pode morrer por conta de um mosquito. Essa imagem do mosquito me compra muito, eu passei vários panos pro Conrad, porque eu acho o mosquito realmente, e do jeito que ele narra, são nuvens de mosquito e de pernilongo, pra mim é a imagem do inferno mesmo, o pernilongo, assim. João, depois disso, nunca mais fez uma trilha. Não.
Eu tenho pavor de trilha, gente, pavor. É uma coisa assim, daquelas que você já arrisca na vida, que você fala, mas eu nunca vou fazer isso na minha vida. Aquelas Já então. inventaram o teleférico, né, João? Não, e aquelas que ficam dias e dias para subir no alto da montanha, e aí tem que ficar 3 semanas. E aquelas humilhações, né, de trilha, do tipo, você tem que defecar, fazer suas necessidades num saquinho, porque você não pode largar em qualquer lugar, porque senão interfere no ecossistema, e aí você tem que ficar carregando o saquinho de fezes, tudo. Por que eu faria isso comigo, Luana? Assim, mas o lugar é lindo, mas não é para ser visto. Claramente, não é para o ser humano estar ali, entendeu? Assim, eu me conto, já tem foto, alguém já foi, já bate lindo, maravilhoso. Não, não vou. Eu entendi esse recado da natureza muito cedo. Tem lugares que a natureza não quer que eu vá e tá tudo bem. Entendi. O João, ele não iria na expedição do Balo, não por ser anticolonialista, mas porque ele odeia mosquito. Ó, até agora, porque a gente ainda não entrou no problema do livro, mas até agora só tem europeu, colonizador, mosquito, e só tem coisa que eu odeio também. Não tô achando vantagem nenhuma esse programa aí, não. Mas eu acho, voltando aqui, a descrição dos europeus me pega muito, assim, era algo que eu também não esperava no livro. E dos ingleses, principalmente. Porque realmente é um bando de incompetentes, gente. As descrições é um bando de gente que não sabe o que tá fazendo. E aí tem um cara que precisa construir, eu nem lembro mais o que era, mas ele precisava construir alguma coisa, e não tem a matéria-prima, e ele fica lá parado esperando meses, sendo que ele nem fez o pedido, sabe? É tudo perdido numa burocracia sem sentido. E a imagem da incompetência, né? Assim, totalmente. E é uma imagem muito importante porque aí ele destrói essa questão do processo civilizatório, né? Não é para civilizar, porque eles não conseguem lidar com os problemas do dia a dia. Como que você vai trazer a civilização? Vai trazer a sabedoria sendo tão ignorante assim? A pessoa mais despreparada do mundo não consegue cuidar nem dela mesma, quer levar o conhecimento para outra, né? Que arrogância. E no fim é só dinheiro, né? O Congo naquele momento era explorado principalmente por conta do marfim. Então é marfim, é matar elefante e pegar marfim, e é isso. Que é um processo exploratório violentíssimo, inclusive, né? Sim. Mas um último ponto que eu ia comentar, Lu, aí sim, puxei tanto parênteses, né, Lu, mas é porque eu acho que quando a gente entrar na descrição dos nativos, aí a gente caminha para uma outra discussão e traz o contraponto do livro. Mas ia comentar que tem uma outra desconstrução do livro que me pega muito, que é a desconstrução do herói, né? Porque em determinado momento da narrativa, o Marlowe tem que resgatar o Kurtz, que é um capitão, ele ficava num entreposto ali muito isolado, e ele é uma figura quase mitológica, assim, volta essa ideia da narrativa. Ele é sempre elogiado, ele é construído quase um semideus, assim, os feitos que ele conseguiu fazer. Ele chega a ser adorado por uma parcela da população dos nativos que era explorado. Então, assim, essa imagem de que é uma pessoa tão heróica, tão divina, que até a população local que era contra é a favor dele, admira ele, reconhece que ele é um grande guerreiro, um grande conquistador, um grande aventureiro. E aí, vou tentar não dar spoiler, mas eu acho que é a grande imagem do livro, né, a imagem famosa, quando você tem esse encontro, de novo, é a figura patética, é o oposto do que se espera encontrar dessa figura. É uma figura que está violentada, está degradada, está decrépita, e aí... Vou dar o spoiler aqui, vou jogar para Luana, depois você decida se você mantém ou não na edição final. Estou te dando este poder de narrativa, Luana, você vai decidir. Mas ele enlouqueceu, né, diante dos horrores ali do colonialismo, e ele só consegue repetir o horror. É tudo que ele fala. Eu acho essa imagem belíssima, assim. É um resumo, né? Eu não preciso nem descrever tanto mais o processo imperialista e colonial, porque ele se resume em uma palavra: o horror. É isso que é o imperialismo. É isso que é a invasão de outro país. É só o horror. Não tem nada além disso. É a loucura, é a morte da razão, é a morte do critério, é a morte da humanidade, é a morte da dignidade. Só ficou o horror. Só ficou a destruição total. Eu acho uma crítica muito forte, das mais fortes ao imperialismo. Eu acho que eu vou manter isso, né? Talvez eu mude de ideia, mas eu acho que eu vou manter. Primeiro, porque é um livro muito velho, né, gente? Tem o filme, e isso está no filme, né? O Kurtz é o Marlon Brando, é o grande personagem, um dos grandes personagens da carreira dele, né? O grande personagem do livro. E ele,
situando aqui a nossa história, então a gente tem esse personagem que sai da Inglaterra, vai para o Congo, chega lá, não é nada do que ele esperava, ele acha todo mundo patético, porque as pessoas são patéticas de fato, e ele meio que se agarra nessa ideia do Curtis, ele escuta falar do Curtis, e ele logo que chega, ele vê uma pintura que foi pintada pelo Curtis, então tem essa questão dele manter os hábitos, né, hábitos artísticos, intelectuais, né, civilizados. Então talvez ele seja a chave. Talvez ele seja essa pessoa que realmente está levando civilização, que está conseguindo empreender esse projeto civilizatório, que conseguiu a afeição das populações nativas sem esquecer, né, da sua europeidade, né, da sua intelectualidade. Ele é essa figura muito refinada, que todo mundo fala que é muito inteligente. Dizem, inclusive, que ele é um gênio, né? Ele é um gênio e ele dá muito dinheiro para a companhia. Então ele consegue unir, ele equilibra todos esses lastros. E esse personagem, então, percebe que o Curtis é a resposta. Quando ele encontrar o Curtis, ele vai descobrir, ele vai conseguir resolver todas as problemáticas que ele está criando sobre o Império Inglês, sobre o que eles estão fazendo ali no Congo. E aí, quando ele encontra o Curtis, não tem esse diálogo, porque esse diálogo não é possível. Para mim, o que o autor está querendo nos mostrar é isso. Não existe justificativa, gente. Não existe nenhuma narrativa que comporte essa realidade. É cruel, né? Porque a resposta que ele queria é o horror. E é isso, né? Então, assim, a grande resposta para a pergunta dele é o horror. Não tem nada, horror. Eu acho belíssima a imagem. Que é uma imagem de destruição de tudo, né? De esperança, das perguntas, da última esperança que ele tinha nesse discurso, e tudo é destruído, assim. E é um choque de realidade. Meu filho, acorda para o mundo, né? O que está acontecendo é isso aqui, ó. E aí podemos então falar das descrições dos nativos, né? Porque assim como a natureza é descrita de forma horrenda, né, tenebrosa, como se fosse um pesadelo, as pessoas, né, os habitantes nativos também fazem parte desse pesadelo. Então as descrições são muito fortes e para mim são as imagens mais terríveis do livro, que estão aqui comigo até hoje, que é quando ele vai descrevendo essas pessoas, né? Ele fala que são espectros negros de doença e fome, e tem um trecho em específico, que para mim é o mais cruel, é logo no comecinho também, logo que ele chega, que ele coloca, né, que esses habitantes, eles são obrigados a trabalhar até a morte, né? É um processo de escravização ali, a gente já está, teoricamente, na era que já não tem mais escravidão, né? Então tem ali um teatro de que eles recebem algum tipo de pagamento, mas não é isso, né? É escravização mesmo. Então ele vai cruzar com pessoas que estão com argolas nos pescoços, as correntes, né? E arrastando correntes pela floresta, exato. E aí ele vai mostrando, né, algumas pessoas trabalham na ferrovia, tem alguns trabalhos ali, os nativos, e tem alguns nativos, eles trabalham até a exaustão completa, até a morte, e quando eles estão quase morrendo, eles são... é permitido que eles eu nem sei como descrever essa cena, gente, mas é permitido que estas pessoas, que elas vão para um espaço onde elas possam morrer. Né? E aí ele chega numa clareira e tem várias pessoas que estão morrendo e é brutal, assim, a descrição. Ele vai descrevendo aqueles corpos, o que cada um está fazendo. É assim, é das coisas mais tristes e tenebrosas que eu já li na minha vida, assim, eu não consigo nem descrever ela direito. E é uma prosa muito imagética, né? As imagens que ele cria, eu falo isso com conhecimento de causa porque eu falei que tem muito tempo que eu li e eu lembro de algumas imagens muito fortes. A primeira descrição dos trabalhadores também não sai da minha cabeça. Quando ele desembarca e ele encontra essa primeira leva de trabalhadores, né, assim, das correntes, das algemas, é muito cruel e violenta a descrição, né? E assim, a gente já deu um pouco o contexto do imperialismo, né? O imperialismo foi brutal na África como um todo, mas no Congo, gente, assim, eu não sei se isso é possível, se essa fala é possível, mas no Congo parece que foi pior, né? Porque ali, todo o território do Congo era literalmente uma propriedade privada. Do Leopoldo. Era uma propriedade privada do Leopoldo, né? Do rei da Bélgica. Ele dá uma carteirada diplomática que, inclusive, é até difícil das pessoas explicarem. Se eu fiz o dever de casa, Luana.
Mas falam que até para a época gerou muito mal-estar, né, o que ele fez, mas ele consegue fazer com que o Congo fosse considerado uma propriedade privada dele. Como se fosse uma fazenda. Uma fazenda imensa, né? E dentro da fazenda ele tinha poder para ele fazer o que ele quisesse, literalmente, assim, tratar as pessoas. A lei que imperava ali era a lei da vontade dele, pessoal. E aí atrocidades, mutilações, genocídio horroroso mesmo, assim, milhões de pessoas morrem nessa casa aí. Vem à mente sempre duas imagens, assim, a da animalização, né? Porque você está mostrando que as pessoas são tratadas, nem é animal, é coisa, né? Perdeu até ali o sentido da vida, muitas vezes, que você ainda vê em alguns animais. Então ele mostra como que as pessoas são tratadas como número, como objeto, né? Você não tem a menor dignidade. E essa imagem também de quase zumbis, né? As pessoas já não estão mais vivas, elas estão assim, tanto a descrição física quanto a descrição das ações é essa coisa mecanizada, lenta, muito marcada pela morte, pela doença, por tudo aquilo de mais negativo que a gente tem como referência, né? E aí começam, por exemplo, as críticas, né? Porque ele chega a questionar isso textualmente, né? Será que ainda são pessoas? É isso que eu estou vendo, são homens? É isto um homem? Lembra bastante, né, o Primo Levi, porque também escreve sobre isso, né, sobre um outro processo de extermínio, né, que é o nazismo em relação principalmente às populações judaicas, né, mas o que sobra quando você tira toda a dignidade do ser humano, né, o que sobra depois disso? Ainda é a humanidade, né? Então tem um pouco essa questão mesmo da animalização, né? E assim, o João comentou no início da história, né, no início desse episódio, que ele vai receber muitas críticas, e são críticas bem pertinentes, né, inclusive de autores que a gente gosta, que a gente até já citou nesse podcast, depois o João pode falar sobre isso, mas numa questão de reforçar estereótipos, né. Então ele vai ser um autor muito famoso e muito lido, e de repente a imagem que a gente vai ter sobre o Congo e sobre os habitantes do Congo e sobre o interior da África e sobre a África como um todo vai ser essa, né? Esse pesadelo, a treva, o horror. O Congo é a treva, é o horror. Eu acho uma discussão muito complexa, com muitas camadas, mas, correndo o risco aqui da minha fala envelhecer mal, porque eu estou indo de memória, eu acho que é um problema mais de recepção do que da criação da obra, entende? Porque, assim, indo de memória, eu não acho que o Conrad queria dizer que a África é a treva, eu nem acho que é isso que ele diz. O que ele diz é que transformaram o Congo naquilo, na treva, entende? Então, assim, quando eu estava lendo, eu fiquei muito com essa visão de que a crítica dele a todo momento é ao imperialismo. Só que ele tem que carregar na tinta ali, ele tem que mostrar isso. Mas eu também entendo o outro lado, porque assim, e acho que é uma crítica mais contemporânea de reconhecer isso e falar, bom, mas um livro que vai narrar o território, que a gente tô tentando fazer o movimento agora contrário, como um leitor africano, como um autor africano, né? Porque a Luana comentou, mas um dos grandes críticos vai ser o Chinua Achebe, o autor nigeriano, que tem o horror do Joseph Conrad. Para ele, o horror é o Conrad. Ele vai dizer que o Conrad narra a África por uma visão europeia. Quer dizer, é quase como se ele dissesse, ele está bem intencionado, mas ele acaba fazendo algo parecido, que é descrever o continente africano como um local que é o inferno, que é sombrio, que é hostil, que não permite a vida, em que as pessoas são descritas como zumbi. E aí cai num ponto que eu acho muito contemporâneo também, que é uma discussão dos grupos minoritários como um todo, mas aqui vou ir para a questão racial, porque acho que é um embate aqui, né? Que é você ter sempre narrativas do sofrimento, né? Você não tem ali um espaço, assim, em momento nenhum ele faz uma discussão de como era a cultura desses povos nativos antes do domínio colonial, né? Assim, ou o que tem é sempre negativo, porque é uma imagem que vai ser muito abordada aqui também, é o medo do canibalismo, né? De que os europeus fossem engolidos pelos nativos, porque algumas etnias do Congo tinham o hábito do canibalismo. Então, assim, o que você tem de cultura local é negativo. Então, assim, você não tem um contraponto, né? Em momento nenhum isso é feito uma narrativa que
minimamente valorize ou que dê independência histórica para essas populações, né? É sempre a visão do que o europeu fez, como o europeu faz, e você não tem o outro lado, você não tem acesso a essas narrativas, né? Agora, acho uma discussão muito, muito complexa, porque, assim, o Conrad, ele não é africano, né? Então, assim, ele jamais poderia dar o contraponto de, pelo menos, ele poderia fazer um esforço para isso, né? Mas ele sempre vai narrar como um europeu, porque ele é um europeu. E dentro de narrar como um europeu, eu acho que ele já fez um movimento de desconstrução muito importante. Assim, ele narra como um europeu, mas ele é anticolonial, ele é anticapital, exagerei. Ele é comunista, não. Eu ia falar, ele é anti-imperialista, né? Ele é anticolonial. A crítica aqui está muito direcionada, mas eu leio como se tivesse um efeito rebote, né? Ele mira a desconstrução num aspecto, mas ele acaba reforçando ou validando outros estereótipos negativos, né? Até essa imagem, e aí tem um outro viés aqui interessante, porque a gente está numa triangulação continental, porque são 2 latino-americanos avaliando a obra de um europeu sobre a África. Então, assim, é um cruzamento aqui. Globalização. E claro que a gente, enquanto país colonizado, comunga de muitas demandas da literatura africana, né? Do estereótipo, do domínio europeu. Então, acho que estamos irmanados aqui, a América e a África, nessa discussão, né? E a gente sabe o quão incômodo é. E quase tudo que a gente falou a respeito da história vale para o Brasil também. Esses relatos de viagem, como a própria... Eu mesmo citei o exemplo da Amazônia. Essa coisa do exótico incomoda muito, né? Como o Congo é descrito aqui pelo viés do exotismo e da crueldade o tempo todo. Fica parecendo que não tem absolutamente nada de bom aqui. Era melhor a gente... O efeito rebote acho que na recepção das pessoas... eu não sei se não entenderem, mas assim, deslocarem a crítica, né? A crítica aqui não é só ao imperialismo, é ao Congo em si. Tipo assim, é uma terra realmente que não merece ser visitada. Para que eu vou sair daqui da Europa e ir para esse lugar que tudo é horroroso, tudo é doentio, tudo é contaminado, qualquer coisa pode me matar? Então eu entendo o incômodo e eu acho que sim, que o livro acaba esbarrando nisso, embora não seja o intuito do autor. Não sei se ficou claro o que eu quis entender. Eu não acho o Conrad racista, mas acho que ele é um homem do seu tempo e da sua época, né? Assim, a opção que ele faz da narrativa, ele acabou reforçando esses estereótipos. Acho que ele não dimensionou isso, né? E nem teria como, talvez, ele dimensionar, porque eu acho realmente uma discussão muito contemporânea de desconstrução de estereótipos, sabe? Dessa imagem do exotismo. Eu acho que ele já conseguiu avançar muito na época como um europeu nessa desconstrução. 2 pontos. Eu acho que essa questão que você comentou, né, dessas discussões mais contemporâneas, eu acho que outra discussão que pode ser levantada aqui é de representatividade mesmo, né? Porque, assim, qual autor africano é tão famoso, eu tô falando africano de propósito, né, de um continente aqui, qual autor de um continente inteiro é tão famoso quanto o Joseph Conrad, né? Então é claro que o relato dele acaba tendo mais peso. A gente conhece muito mais a história de Apocalipse Now do que histórias de autores congoleses, né? A gente não tem uma equiparidade aqui nos relatos. Eu entendo o lugar de fala do Joseph Conrad, mas a gente não tem tanto acesso a lugares de fala distintos, né? Essa multipluralidade aí de olhares. Mas essa questão dele ser racista ou não, ou do que ele quis fazer e do que ele acabou fazendo, eu vejo também, e aí, gente, eu não tenho, assim, nem roupa para discutir Joseph Conrad, porque eu acho que ele é um autor que foi muito estudado, muito debatido, e eu, particularmente, nunca estudei, assim, eu não vi ele na faculdade, eu não tenho mesmo esse conhecimento, então, fonte vozes da minha cabeça, né, uma percepção pessoal. Mas a gente não pode deixar de lembrar que é um livro de relato, né? Beleza, não é um livro de relato, não é biográfico, né? Ele não se coloca ali como personagem, é uma ficção, mas que ele constrói a partir das lembranças, e a gente citou vários paralelos biográficos aqui entre a obra e entre a vida do autor. Então eu acho que é um pouco o que aconteceu com ele. Eu realmente acredito que existiu esse desencanto, né? Ele deve, em algum momento na juventude, ter comprado essa visão, essa ideologia imperialista, e quando ele chegou lá, ele teve que equilibrar na mente dele
tudo que ele estava vendo, com tudo que ele acreditava, e em algum momento ele deve ter se reconstruído, né, de alguma forma. Para mim, o livro é muito um testemunho disso. O que acontece quando a gente coloca um menino que era apaixonado por histórias da África, que sonhou a vida inteira em ser marinheiro, em ir para o Congo, o que acontece quando esse menino chega lá? Né? Quando esse homem, agora o homem, se depara com essa realidade. Eu acho que ele não consegue resolver isso de forma definitiva na cabeça dele. Né? E acho que ele nem poderia. Né? Ele está vivenciando aquele dilema. Esse outro lado que falta na narrativa, né? Dei só um exemplo, tá? A crítica do Chinua Achebe, obviamente, é muito mais complexa e muito mais bem embasada do que esse contraponto que a gente fez aqui. Mas um dos pontos é, né? A visão é sempre negativa, é sempre pelo lado do exotismo, mas é a visão que chegava no Conrad, né? Ele também foi alimentado, até o que ele tinha de interesse pela África era via exotismo, era essa narrativa de aventura, era esse relato, né? Ele não tinha acesso, que aí cai no que você falou da representatividade, né? Ele não era um leitor de autores e escritores do Congo. Então, assim, ele não tinha esse outro acesso à história, ele tinha um acesso e mesmo assim ele percebeu que era mentira aquilo quando ele chega, né? E assim, numa visão bem superficial minha aqui, eu acho que deve ser horrível você ver o seu país sendo retratado dessa forma também, né? Eu imagino, eu não tiro de forma alguma a problematização ou a razão dessas pessoas, mas eu acho que nós, como leitores brasileiros, né, que estamos aqui nos metendo a besta de discutir essa questão, eu acho que cabe a gente ler o Joseph Conrad e entender quem era essa pessoa. Era um homem inglês, um homem europeu da sua época, né, que vivenciou, que teve essa experiência de vida, e cabe a gente ler a obra dele e procurar outras obras também. Né, procurar outros pontos de vista. E uma coisa não exclui a outra, né, Lu? Assim, você pode ler o livro, reconhecer a importância histórica, a importância de retrato de um período, de relato, e fazer a ponderação, fazer a crítica. Sim, apesar de tudo isso, de fato, ele tem A, B e C de pontos muito problemáticos e que hoje, enquanto leitor... É porque tem esse outro aspecto também, tem a distância temporal, né? É muito fácil para um leitor do século XXI apontar o dedo e falar, nossa, mas você poderia ter feito outras coisas, e talvez pudesse mesmo, porque tinha autor na época já fazendo, né? Mas acho que a gente tem que entender os lugares aqui que a gente ocupa, né? Então, assim, vou chamar uma outra questão aqui, a racial, né? Somos 2 leitores brancos também, né, Lu? Então tem isso também. É óbvio que isso está numa discussão muito importante. A gente até falou no episódio passado, quando a gente comentou do Baldwin e da Conceição Evaristo, mas desse passado que foi apagado, né? E ele é apagado, entre outros motivos, a partir do momento que você só constrói uma narrativa negativa a respeito daquele território, em que você, mesmo quando a intenção é positiva, você não tem nada de bom ali naquele lugar, né? Então, assim, isso contribui para esse processo de apagamento histórico. E a gente não pode invalidar essa crítica e, obviamente, não é uma disputa, porque se fosse, perderíamos, porque o Chinua Achebe tem muito mais propriedade do que a gente para fazer essa discussão, e imagino que tenha feito de uma forma muito mais complexa e com ponderações que escapam a gente aqui, até por ser escritor, por ser africano, por entender desse assunto. O tema do colonialismo é um tema que o próprio Chinua vai discutir bastante na obra dele. O próprio projeto identitário, né? Era muito forte na obra dele. O Chinua também, só comentando que é nigeriano, também vai ter essa questão ali, né? Não é exatamente um autor do Congo, mas um autor do mesmo continente, um autor negro. A Chimamanda, eu acho que comenta isso também, em certa medida, muito a partir da fala do Chinua, mas ela dá referência, ela cita outros autores que são problemáticos nesse aspecto de contribuir para uma visão sempre negativa da África. E aqui, de fato, não dá para ignorar que é uma visão infernal daquele território, né? Acho literalmente. Literalmente. Acho que está dentro, o próprio título, né? O Coração das Trevas. O interior do continente africano é que é as trevas, aqui no livro, né? Assim, isso está dado, isso está colocado. Claro que tem a construção da narrativa, do processo colonial, do abandono, mas a mensagem pode ser deturpada ou mal compreendida, principalmente pensando no público leitor da época, no público inglês. Se a Europa até hoje não é lá muito aberta a discussões literárias e culturais de outros continentes, principalmente do africano,
imagina no século XIX, começo do século XX, né? Então, assim, acho válida a problematização e bastante pertinente, né? E entender as limitações do autor também, né? Você falou antes, será que ele é racista? Acho que sim. Ele é um homem do final do século XIX, né? Que trabalhou a vida inteira para o Império Inglês. E a discussão é complexa também, porque eu usei essa provocação, né, do racismo, mas eu nem acho que aqui... É claro que transborda na questão racial, mas é um foco muito específico de país, de nacionalidade mesmo, né? De identidade. É porque quando a gente está falando de África e europeus, obviamente o racismo vai estar presente o tempo todo, né? Mas a crítica, pelo menos o que eu li, assim, que é muito questionado no livro, é mais identitário do que racial até, né? No aspecto aqui. Mas, obviamente, que respinga porque é processo de escravização, de colonialismo, né? O Congo, majoritariamente, a população originária é negra, e aí, enfim, a gente sabe onde a história vai desembocar, né? Falando aqui do século XXI. Mas acho que a discussão é interessante, é complexa, né? Sim. E enquanto eu estava pesquisando as resenhas para a gente colocar no início do nosso episódio, eu li, a gente acaba lendo várias resenhas no Scoob, né? Tinha algumas resenhas que eu achei curiosas, porque falavam sobre o problema, entre aspas, de você falar que é um livro sobre o imperialismo, sobre o processo colonizatório, porque você limita temporalmente a obra, né? E ele, na verdade, ele está falando no coração das trevas, ele está falando sobre o interior da alma humana e da capacidade humana para o mal, e não é isso, ele está falando sobre o processo. Haja pano para passar, né? E fica parecendo que, assim, não, o imperialismo nem é negativo, assim, é só uma versão, né? Assim, a discussão, a treva aqui não é o imperialismo, é a árvore escura na floresta, gente. Exato, não é, gente, é um livro sobre o processo civilizatório, é o grande tema do livro, né? E para mim é isso, eu entendo muito esse livro como um documento histórico também. Eu acho que a gente tem reavaliado, né, as nossas percepções do que é documento histórico, do que é historiografia, para também a gente abraçar relatos, né, entender relatos como também fazendo parte dessa historiografia. É o relato de um colonizador, é o relato de um homem europeu. Não pode ser o único relato que a gente tem acesso, mas é um relato, né? E nesse livro, eu acho muito difícil dissociar a história da literatura, porque é um processo tão marcante na história ocidental, né? E tão caro a nós também, o processo de colonização, enquanto brasileiros, a gente sabe como é feito, para onde vai, a gente está aqui a par dessas discussões em maior ou menor escala, mas que o Brasil também sofre, né, de estereótipo, dessa imagem do exotismo, dos relatos de viagem, da escravização, enfim, a gente, volto a repetir, a gente é muito irmanado com o continente africano, embora historicamente os processos tenham acontecido em épocas distintas, mas a gente comunga de várias atrocidades cometidas na América Latina e no continente africano. Mas, tentando fazer um exercício aqui que eu não costumo fazer em relação às minhas próprias leituras, se a gente deslocar um pouquinho e trabalhar só como objeto artístico, eu acho bastante problemático isso, tá? Mas estou fazendo papel de advogado do diabo aqui, né? É um livraço. É um livraço, assim, é muito bem escrito, os personagens são muito bem construídos. Só para repetir a ideia, né? Eu quis dizer assim, é muito difícil você dissociar do momento histórico, livre de discussões, inclusive contemporâneas, não só históricas. Mas se a gente ignorasse essa discussão histórica, literariamente o livro é um espetáculo também, né? Acho que a gente não deve fazer, mas que livro bem escrito, né? E complexo, As né? imagens, muito complexo. É um personagem contando uma história dentro da história. Acho ele, do ponto de vista narrativo, complexo também. E um livro curtinho, né? E muito potente, assim, nessa crítica. É uma novela, gente. Eu acho que tem umas 100 páginas só. A edição que eu tenho aqui... Embora nada de extraordinário aconteça. Nada. Ela tem um pouquinho mais de 100. Tem 120 aqui, descontando o índice, o prefácio. Mas é um livraço, gente. Um livraço. O horror. Qual vai ser o título do YouTube desse? O horror. Pode ser o horror, nada de extraordinário, ou uma salada de frutas tropical.
Eu acho um pouco problemático uma salada de frutas tropical, embora a gente tenha lugar de fala enquanto país tropical para falar. Exato. Gente, eu acho uma das grandes imagens da literatura essa do Kurt sendo descoberto e quando ele fala o horror. É incrível pra mim. Eu tô construindo, assim, imageticamente. Tem várias imagens. Eu comentei no... Já vou aqui dar um spoiler para os próximos episódios, porque a gente tem aí o episódio de Capricórnio, a gente encerra a astrologia, e depois já é em 2025, Luana. E aí aqueles episódios comemorativos, melhores leituras, piores leituras. E tem uma imagem que eu comentei ano passado, de um conto da Catherine Mansfield, também não me sai da cabeça. É uma discussão completamente diferente, em outro aspecto, outra mensagem, para usar o termo do nosso resenhista, mas é uma fala também muito pontual de uma personagem, eu acho tão potente, eu acho que é uma aula de literatura, assim, quando você cria essa construção, e aí uma fala do personagem, acabou, mensagem passada, né? O resumo do livro é isso aqui, ó. Pá, é essa cena. E é anticlimático, né? É uma construção muito, muito excepcional, assim. E eu acho também como seria frustrante se eles tivessem uma conversa, né? Porque, imagina, se tivesse toda essa construção, chegasse lá e conversassem, e aí o livro era isso. Aí sim, eu acho que é uma aula de literatura que é também não mastigar muito pro leitor, né? Porque seria tão, assim, anticlímax e de destruir tudo se ele chegasse lá e falar: olha, veja, eu estou afastado nessa cabana, pois vivenciei. E acontece muito em livro e em filme, Hollywood principalmente, né? O didatismo ali no final da cena, de vou explicar o que aconteceu. Explicando o final. E aqui ele explica, mas uma palavra, assim, para bom entendedor basta. Não preciso explicar nada do que aconteceu. Tem essa outra questão que a gente nem conversou, mas acho que é uma imagem que dá para resgatar aqui no final. É um livro também nebuloso, né? Tudo é meio embaçado, as histórias, assim, você não tem acesso exatamente a tudo o que aconteceu, a como os personagens tomaram determinadas decisões, porque todo mundo meio nevoado ali, assim, meio oculto, né? Então, assim, ele poderia cair na tentação de mastigar a história do Kurtz pra gente, ele só joga, assim, horror, pronto. Você que... É um livro que já tem, claro que a gente fala isso olhando em retrospecto, né? Mas ele já tem alguma coisa vanguardista ali mesmo, né? Porque essas imagens meio sobrenaturais, essa impressão de mundo muito nebulosa, e os tambores que tocam o tempo inteiro, aquele som que nunca para. Então tem uma coisa de simbólico muito forte no livro também, vanguardista. Né? Essa linguagem sombria, carregada muito do expressionismo, né? Assim, alemão, essa coisa muito densa. Final do século XIX, né? Ele já antecipa isso. É bem interessante mesmo. Livraço. Um baita livro, gente. Horror. Eu quero uma figurinha assim no WhatsApp. Horror, precisamos, né? Como que foi a festa ontem, Luana? Horror. O Brasil, nos últimos tempos, aí, horror. É isso. É o resumo. Acho um livraço, gente. Leiam, problematizem. Se quiserem conversar sobre esse livro, mandem mensagem, né? Podem escrever aqui os comentários do próprio Spotify, ou no YouTube, ou no Instagram. Estamos por aí. Mas acho que é um livro que rende uma discussão muito boa. Acredito que tanto a Lu quanto eu, a gente está indo de memória aqui. Talvez numa releitura a gente pegasse trechos problemáticos, a gente conseguisse perceber, porque não sei com quantos anos você leu, Lu, mas eu li tem muito, muito tempo mesmo, assim, eu era já era adulto, mas era jovem adulto ainda. Acho que tem uns 10 anos que eu li. Inclusive, se a pessoa que estiver ouvindo a gente tiver um desses trechos, né, quiser compartilhar com a gente também. A gente retomou aqui anotações e tudo, mas é isso, né, João? Cada vez que a gente relê, a gente absorve um pouquinho mais. E acho que o importante é deixar registrado que a gente entende e concorda com a crítica, né? Assim, ela tem sua pertinência, ela tem seu lugar, mas é porque o tema já é complexo por si só, né? E é um tema, assim, talvez dos grandes problemas do Ocidente, né? Se não fosse o processo de colonização e de imperialismo, quantos problemas a gente não teria evitado? Então, assim, é um problema que, para você fazer essa abordagem, ela vai respingar em outras questões. Eu acho difícil um autor ter controle de uma obra como essa, né? Assim, de ter completo domínio, principalmente com uma crítica dessa contundência, ela vai ter um efeito rebote, né? Uhum, exatamente. Mas é isso.
Fechamos? Enquanto estávamos gravando aqui, a minha luz acabou. Sim, gravamos no coração das trevas. A gente comentou no episódio passado que o João estava sem luz, quase não conseguimos gravar, aí essa semana fui eu. Tem 1-1, não vai ser uma lavada. Exatamente. Mas é isso. E você, João, você falou que a gente tinha um episódio de Capricórnio, depois vinha 2025? Não, Capricórnio já vai ser em 2025. É, né? Hoje é 22 de dezembro. É. Menina. Gente, na minha cabeça, só um desabafo. Na minha cabeça, quando eu entro de férias, as minhas férias que são de 30 dias, elas duram 180 na minha cabeça. Então eu olho a data e falo assim, 22 de dezembro, tem 3 semanas em dezembro ainda. É a conta que eu faço. Não. Capricórnio já vai pro ano que vem. Semana que vem é 2025 já. Exato. Esse episódio, João, vai ser o último episódio do ano. Se tudo der certo, ele vai ser publicado no dia 30. Então a gente vai fechar 24. Com alegria. O horror. No coração das trevas. Então aproveitar e desejar um feliz ano novo aqui para os nossos ouvintes, né? Que bom que vocês ficaram com a gente nesse ano. Muito obrigado pela companhia. Nossa, e nós grosseiramente não desejamos Feliz Natal no último episódio. No episódio passado, é verdade. Porque a gente fica gravando antes, a gente esquece das datas. A gente se perde. Então, a gente espera que você tenha tido um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, agora sim, desejando aqui do futuro um feliz ano novo, que 2025 seja infinitamente melhor do que 2024 para todos nós. João falou que não vai ser, viu, gente? João tá olhando as previsões aqui dos astrólogos e dos tarólogos e parece que vai ser um desastre. Falaram que é para preparar o lombo, gente. Horror. No tarô saiu 2 cartas. O horror. Foi essa a previsão para... Saíram 4 cartas, 2 repetidas. Saíram, mas a gente pode, e agora que a Marília é uma apoiadora do canal, a gente pode criar aqui uma parceria fixa com a taróloga oficial do canal, que vai ser a Marília. Ai, vamos, Marília, se você estiver escutando a gente, topa, né? Tem que jogar aqui para saber qual vai ser o 2025 deste canal, né? Deste podcast. Mas cuidado que o tarô... Perguntou, ele responde, viu? Da Marília sempre acerta. E não dá voltinha, não. Você pergunta assim pro tarô, já aconteceu comigo. E devo ir em tal lugar? Não. Aparece assim, sabe? Vai rolar tal coisa? Jamais. Você não deveria nem estar criando esperança. Tem hora que sai assim. Isso vai dar certo? KKK. A resposta do... Marília, que é nossa ouvinte premium e apoiadora, né, deste podcast, está lá no nosso grupo do Telegram, que é uma das nossas recompensas. Inclusive, vou aqui mercantilizar isso, que aprendi com o que eu aprendi do livro do Joseph Conrad, do imperialismo, é que a gente pode comercializar e mercantilizar qualquer situação. Para você ter acesso a conversas sobre astrologia, tarô e livros, basta apoiar o canal e você pode ser incluído no grupo do Telegram. Exatamente. Apoia-se/livros e listas pode. Às vezes nem é pelo livro. Às vezes é pela companhia. O seu pedido não é razoável. Não podemos fazer nada para te ajudar. É isso. Leiam Joseph Conrad com moderação. Ou leiam ele ao lado do Chinua Achebe para fazer um paralelo ali, equilibrar essa balança. Já indicamos aqui um autor do Congo, mas é do outro Congo, né? Que é o Alain Mabancou, que eu adoro, já foi indicado neste podcast. Eu acho que eu nunca li um livro deste Congo, que é a República Democrática do Congo e a República do Congo, acho que são essas as nomenclaturas, né? São 2 países. É parecido, né, o nome, eu sempre me confundo, porque os 2 têm república e aí um muda ali o outro adjetivo. Mas eu sei que um é referido como Congo e o outro como República Democrática do Congo para facilitar a diferenciação. Mas quando você vai na nomenclatura é muito próxima, né? Agora eu já não lembro qual nomenclatura é de qual, assim, mas eu sei que eu nunca li um autor deste Congo. Eu li do outro Congo. Eu também não, acho que não. Que é o Mabancou. Mas o Mabancou é incrível, viu, gente? Vale a pena. Sei que não é o mesmo território, mas é tudo grande Império do Congo, que aliás é um império incrível de estudar também. Império do Congo, maravilhoso. Então, leiam o Mabancou também. Que é um outro autor que eu acho que equilibra muito bem isso, né?
as problemáticas atuais e contemporâneas sobre o Congo, mas também esse passado, né, essa história. Eu acho que ele faz isso muito bem. E o Chinua, lembrando que ele não é do Congo, ele é nigeriano, mas é porque ele faz uma crítica muito ferrenha também ao processo colonial, e aí é uma visão de dentro, né, de alguém que sofreu aquele processo ou que viveu num país marcado por aquilo. Então ele faz um contraponto interessante ao Conrad, embora, vou jogar aqui uma provocação, embora eles comunguem em muitas das críticas, obviamente, do processo civilizatório, né? Civilizatório, essa imagem de processo civilizatório, né? Do processo colonial. Enfim, questões, camadas. A Shebe também já foi recomendado, né? Foi recomendado por mim, eu recomendei aqui, não lembro em qual episódio. O Mundo se Despedaça. Mas O Mundo se Despedaça, livraço também, viu? E aí bem parecido nesse recorte do processo colonial, é a chegada dos europeus, é um pouquinho antes, né? É a chegada dos europeus numa determinada região ali da Nigéria. E eu vou adiantar aqui para vocês, em breve a gente vai fazer o nosso episódio de melhores leituras do ano, né? E o meu melhor livro do ano é sobre isso, sobre a chegada dos europeus no continente africano. E é um livro belíssimo de uma autora que fiquei apaixonada, então já dei esse spoiler. Não vou dizer qual é, para manter um mínimo de suspense. Quem é? Me conte, corte da edição. Fiquei curioso. Abafa. Mas é isso, gente. Boa semana, bom início de ano para todo mundo e até mais. Feliz 2025 para todos nós.